Quem nunca sentiu medo de alguma coisa, não é? Tem tantos medos. Durante esses anos que eu tenho feito aconselhamento, eu tenho visto pessoas com diversos tipos de medo. Barata, besouro, medo de deixar a janela aberta de casa, com medo de que alguém possa entrar, medo de trovão, medos de raio. Tantos são os medos, não é verdade? Eu vejo o medo da seguinte forma: até certo ponto, o medo é algo saudável. Porque o medo é um instinto nosso, natural, que nos faz preservar a nossa vida. Por exemplo, se você estiver passando por uma ponte e está vendo que aquela ponte está quebrada, está rachada, você vai passar por ela? Não, porque você vai ficar com medo de que ela rache e você caia na parte de baixo, se machuque, até mesmo morra. Então você está ali preservando a tua vida. Agora, alguns medos eles se tornam praticamente irracionais. E eu posso falar racional com propriedade, porque o medo ele tem origem, ele traz a origem do desconhecido. Ele faz com que a gente pense, projete algo para um futuro próximo, obviamente, e faz com que a gente acredite que algo ruim vai acontecer ali na frente. Eu vejo o medo como fé, não como falta de fé, como algumas pessoas falam, mas como fé. Mas o medo é a fé na coisa errada. A Bíblia fala que a fé é a certeza das coisas que não se veem, mas das coisas que se esperam. Então, se eu me rendo ao medo, quer dizer que eu estou me rendendo, eu estou tendo fé em algo que eu não estou vendo, mas eu estou esperando que alguma coisa ruim vá acontecer. Ou seja, eu estou depositando a minha fé na certeza errada, numa incerteza, na verdade. A gente poderia dizer, inclusive, que a gente está depositando a nossa fé em algo que um sofisma, em algo que o inimigo planta na nossa mente como uma verdade absoluta, só que, na verdade, é uma mentira. E ele é mestre em fazer isso. O inimigo é mestre em plantar uma mentira na nossa vida, como se aquilo fosse uma verdade absoluta. Então nós precisamos olhar com os olhos de Deus para a situação. Aquilo ali que eu estou vivendo, aquela situação em que eu estou inserida, que está me gerando medo, é racional ou é irracional? Aquele medo, ele tem um fundamento de que algo realmente vá contra a preservação da minha vida, ou ele está indo algo irracional, né? É algo que não vai acontecer. Quando eu era pequena, eu era extremamente medrosa. Muito, muito, muito medo. Eu tinha medo de absolutamente tudo. Se alguém falasse assim pra mim, eu vi um anjo, eu já morria de medo. Eu começava a orar, Senhor, não me deixa ver anjo, eu tenho medo, tal. Se, por exemplo, eu fosse a um velório, quando eu chegava em casa, eu tinha medo de que o morto ia aparecer pra mim, mesmo antes de me converter e tudo mais. Então eu tinha medo de muita coisa. Eu tinha medo de sair sozinha na rua, eu tinha medo de ficar sozinha em casa, eu tinha diversos tipos de medo. E isso durante os anos foi aumentando, foi piorando, né? Algumas coisas foram potencializando. Depois que eu casei, por exemplo, tentaram entrar na minha casa 2 vezes. Eu não morava em casa quando eu era mais nova. Até casar eu sempre morei em apartamento, em condomínio fechado, com segurança e tudo mais. Então quando eu mudei para uma casa, já foi uma coisa que já causou medo, porque eu já me senti um pouco insegura por não ter ninguém ali vigiando a minha casa. Depois, quando passou o tempo, aí tentaram entrar em casa e eu entrei em pânico. Tanto é que eu lembro de uma vez que eu estava sozinha, meu marido tinha viajado a trabalho, eu não tinha filhos, e eu estava em casa sozinha e eu escutei um barulho andando no telhado. Eu já entrei em pânico, liguei pro meu marido chorando, gritando com ele, falando, tô entrando em casa, o que eu vou fazer? E na verdade era um gato que tinha pulado no meu telhado, estava andando para pular na outra casa e fazendo isso. Então, para vocês terem uma ideia de quanto medo eu tinha, e eu me rendia a esse medo muito fácil, porque eu tinha medo do que estava ali, que pudesse me causar algum temor mesmo, e eu me rendia a esse medo. Conforme foi passando o tempo, eu fui aprendendo em Deus que o verdadeiro amor lança fora o medo. Então eu fui deixando o amor de Deus penetrar dentro do meu coração, para eu me sentir verdadeiramente amada, acolhida,
guardada por Ele, porque eu fui aprendendo também que a Bíblia fala que se o Senhor não guardar a cidade, em vão guarda os sentinelas. Então eu poderia fazer de tudo na minha casa, como eu fiz, né? Colocar cerca elétrica, alarme, monitoramento e tudo mais. Mas se o Senhor não guardasse a minha casa, em vão eu estava guardando a minha casa, aguardando até mesmo a minha vida. Então eu aprendi que tudo estava sob o controle, o domínio de Deus. Nada aconteceria se não fosse da vontade dele. Tanto é que no exemplo que eu dei, que tentaram entrar na minha casa 2 vezes, tentaram entrar na minha casa, mas não conseguiram. Danificaram a porta, danificaram o portão, mas nada levaram e não conseguiram entrar em casa. Eu nem em casa não estava. Então isso só me faz ver e ter a certeza de que em todo o tempo o Senhor estava guardando o meu lar, guardando os meus bens e preservando a minha vida e da minha família. Então a gente precisa ter essa certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas e a gente precisa deixar Ele nos amar, nos guardar, preservar a nossa vida, né? Ter a certeza de que Ele está sob o controle, que Ele tem o domínio sobre todas as coisas. E isso vai acalmando o nosso coração e a gente vai deixando a paz que excede todo entendimento nos guardar e nos preservar. Uma última análise que eu faço do medo é sobre os gregos, né? Creio que todo mundo já tem ouvido falar em algum momento da vida sobre a mitologia grega. E a mitologia grega foi uma criação humana. Os humanos queriam um ser divino, criar algo sobrenatural. Não acreditavam em Deus, em Jesus e tudo mais como nós acreditamos. Então eles queriam uma criação, eles acreditavam que existia algo a mais, algo além. E eles começaram a criar esses deuses. Só que na cabeça deles e na imaginação deles, eles criaram deuses tão grandiosos, tão poderosos, que eles chegaram ao ponto de temer esses deuses. A gente já assistiu, você já deve ter assistido em filmes ou escutado falar em alguma história sobre a mitologia grega e como as pessoas temem ao poder desses deuses. Só que todos eles são frutos da imaginação e da criação humana. Então você tenha uma noção de como que é o poder da nossa mente, claro que potencializado pelo poder do inimigo, que Satanás é capaz de fazer para potencializar o nosso medo. Então algo que às vezes é irreal na nossa mente, aquilo começa a se tornar real ao ponto da gente temer aquela situação. Então hoje eu quero dar algumas dicas para você poder vencer o medo. Então, como vencer o medo? A primeira dica que eu quero dar para você é que você pense e que você sempre se pergunte quando você estiver em uma situação de medo. O que você tem temido? Quem você tem temido? Será que o teu medo é maior do que o teu Deus que te guarda, que zela pela tua vida? Será que a tua criação ali, a criação da tua mente, da tua imaginação tem sido maior do que o teu Deus? Então pense, sempre se questione quem é que você tem temido, o que é que você tem temido, para saber se aquilo ali é maior que Deus. Eu já posso te garantir que não há nada e nem ninguém maior do que o nosso Senhor, não é verdade? Então, sempre se questione se Deus tem poder sobre aquela situação. Deus tem poder sobre os bandidos, Deus tem poder sobre os animais, Deus tem poder sobre os raios e trovões da natureza. Eu lembro uma época, por exemplo, em que entrou rato na minha casa e eu com muito medo e tudo mais, né? Claro que a gente conseguiu ali matar e tudo mais, colocou veneno e tal, mas eu lembro que eu tinha muito medo de que aquilo voltasse a acontecer. E eu sempre orava a Deus: Senhor, o Senhor tem poder sobre todas as criaturas. Não deixe que esse animal nojento que vai fazer mal à minha saúde, saúde dos meus filhos, vai estragar as minhas coisas, entre na minha casa. E acredite você ou não, nunca mais teve. A última vez que eu vi um camundongo na minha casa, na outra casa que eu morava, as crianças eram pequenas e ao abrir a lixeira saiu um de dentro da lixeira, mas ele não entrou dentro do meu lar. Ele estava na lixeira, que é o lugar dele, um lugar sujo, de lixo mesmo. Então sempre pense, quem é que você tem temido? É maior, o que você tem temido é maior do que o seu Deus? O segundo ponto, que acho que é um dos mais importantes também, é que a gente precisa alimentar a nossa mente com aquilo que nos dá fé, né?
A Bíblia fala que a gente precisa trazer de volta à memória aquilo que nos dá esperança. Então nós precisamos alimentar a nossa mente. Não alimente a tua mente com medo, não deixe que ele cresça. Não vá pensando nas possibilidades do que aquilo ali que você teme, se aquilo ali que você teme acontecer, como que vai ser gerado. Sempre alimente a tua mente com fé, com as palavras de fé. A Bíblia está recheada de palavras de fé, exemplos de pessoas de fé. Ouça louvores, ore, lembre de promessas que o Senhor fez para a tua vida, para que aquilo ali possa alimentar a tua mente, para que você tenha alimento, para que no momento que você estiver temendo, você possa trazer de volta a tua memória. Nos momentos em que tentaram entrar na minha casa e que eu precisava dormir sozinha e eu lembrando daquela situação, eu sempre falava para o Senhor, Senhor, se o Senhor não guardar a minha casa, em vão eu vou guardar, então que o Senhor guarde a minha casa. Outra palavra também que eu sempre falava na hora de dormir sozinha era que o Senhor concede sono aos seus justos, né? Então, é aquele salmo que diz, em paz me deito e logo adormeço. E aí eu falava sempre aquilo ali para poder alimentar a minha mente com palavras de fé e não de medo. Alimente a tua mente com palavras de fé. Terceiro ponto é que você precisa aceitar e receber o amor de Deus pela tua vida. Deus é o nosso Pai e todo pai zela e preserva a vida dos seus filhos. É óbvio que Ele vai te guardar, que Ele vai te preservar, Ele vai permitir algumas situações nas nossas vidas para o nosso crescimento e nosso amadurecimento, mas nunca para o nosso mal. O objetivo de Deus é sempre que nós possamos ser fortalecidos, nós possamos ser amadurecidos, mas não sofrer dano. Então, se você tem medo, lembre-se do amor de Deus pela tua vida. Não deixe que esse medo te domine, mas que você domine os teus pensamentos e no lugar do teu medo, alimente o teu coração e a tua mente com o amor de Deus pela sua vida. E o quarto ponto, obviamente, é que você precisa enfrentar o teu medo. Quer queira, quer não, medo só é vencido quando a gente enfrenta. Não existe uma solução mágica. Eu sempre brinco e falo assim, não existe varinha de condão e que a gente ore, Deus vai lá e fala, pronto, acabou teu medo. Ou pozinho de pirilim-pim-pim, igual do sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Olha, tá aqui, pronto, joguei o pozinho e acabou. Você não sente mais medo, você agora é forte e corajosa. Não, você precisa enfrentar o teu medo, né? Claro que eu não tô te pedindo para você ir lá e dar de cara com um leão, por exemplo, mas se a situação surgir na tua vida, não se renda a esse medo. Enfrente-o, encare, aos poucos. Eu tinha muito medo, por exemplo, de dirigir. Quem me vê hoje não imagina, mas eu tinha muito medo de dirigir quando eu morava em São Paulo. Aquele trânsito caótico, aquele monte de gente buzinando, aquela quantidade de carros, aquilo ali me paralisava. Porque o medo, ele tem esse poder. Ele nos paralisa, enquanto Deus está nos chamando para prosseguir. E aí eu lembro que depois que eu mudei para uma cidade menor, eu fui pegando o jeito, eu fui pegando ali, enfrentando o meu medo. Eu cheguei até o ponto de uma vez bater o carro e mesmo assim eu enfrentei, eu tirei o carro do lugar que eu tinha batido e eu fui enfrentando o meu medo. E hoje eu dirijo em São Paulo, eu dirijo aqui, onde eu precisar ir, eu vou sozinha, com os meus filhos. Já peguei estrada daqui para São Paulo, 4 horas de viagem sozinha e fui. Já fui sozinha com as 2 crianças pequenas, mais de uma vez. Então, enfrente o seu medo, encare o teu medo. Lá em Josué, a palavra de Deus diz que o Senhor deu ordem para Josué, né? Seja forte e corajoso, não temas porque eu estou contigo. Então Deus está nos chamando para sermos fortes, sermos corajosos, porque Ele está conosco, Ele está sob o controle de toda a situação. Então não há o que temer, ao contrário, nós precisamos enfrentar, porque o Senhor não nos chama de covardes, Ele nos chama de fortes e corajosos. Então enfrente o teu medo, encare o teu medo na certeza de que Deus é o teu Pai, Ele te ama, Ele cuida de você, Ele guarda, Ele te preserva e tudo que Ele tem feito é para o teu bem. Amém?